Olá, vamos nós para mais um Melhores Momentos da Live da Pri? A gente falou sobre interesse genuíno no dia 27 de agosto, que foi o Dia dos Psicólogos, e novamente mando um beijo aqui para todos os meus colegas de profissão. A gente não precisa de um dia específico para comemorar o quão grandiosa é a missão da nossa profissão. Então vamos seguindo. As perguntas norteadoras dessa live foram: você conhece as preferências do seu filho e você dedica tempo e tem escuta atenta para aquilo que seu filho traz para você? Essas eram as perguntas norteadoras para a gente falar sobre interesse. E o escutar, ele fica em primeiro lugar quando a gente fala sobre interesse. É claro que afeto é importante, validação é importante, mas escuta atenta é fundamental. Às vezes, a gente tá ali no carro com a criança, tem uma música passando, a gente tá ali distraído com os nossos pensamentos e acaba não tendo conexão. E como é que a gente pode criar conexão com as crianças? Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente precisa fazer a melhor pergunta. A melhor pergunta é aquela que não dá possibilidade da criança te responder sim ou não. Porque se a criança te responde sim ou não, acabou a conversa. Como é que foi seu dia? Bom? Aconteceu alguma coisa de ruim? Não. Fim, acabou a conversa. A melhor pergunta, ela te encaminha para um diálogo e encaminha a criança para aquilo que você tem interesse de saber. Agora, quando a gente não está atento, quando a gente não está afim, quando a gente está bravo, cansado, estressado e a gente permite que essas emoções entrem no meio da nossa conexão com os nossos filhos, a gente fica longe, distante, desconectado, pouco afetuoso, pouco atento. E as crianças precisam da nossa atenção, porque nós somos as pessoas de referência. E em algum momento, por exemplo, na adolescência, quando o afastamento benéfico normal acontece, a gente precisa ali estar numa posição de segurança para aquela criança. E se durante toda a infância a gente não teve escuta ativa, atenta, empática, essa criança não vai retornar para a gente nesse momento. Quando ela na adolescência, em algum momento, estiver passando por uma situação complicada. Ou a gente nunca acolhe as emoções, essa criança não vai trazer para você um medo que ela está sentindo na escola. Ou a gente tira conclusões e nunca acredita no que a criança diz a respeito de outros adultos, por exemplo. Essa criança tem um problema com o professor, a professora na escola, ela não vai trazer para você essa informação. Então, assim, a gente precisa se mostrar disponível para a criança, para que aí, então, ela tenha em nós uma figura de contato, de conexão, de segurança, certo? Apontei lá algumas coisas que podem diminuir a conexão, diminuir o vínculo. Distração, essas emoções muito exageradas, os rótulos, as comparações. Ah, seu irmão não era assim, a sua prima é mais estudiosa. Isso tudo vai colocando a criança mais distante da gente. A criança não, o outro. Estamos aqui falando de criança, falando de infância, mas pai e filho, mãe e filho, professor e aluno, isso é uma relação. E se a gente também faz comparações com o namorado, o marido, a tia, a mãe, isso também gera afastamento. Então, isso é um ensinamento, é uma lição para as relações. Apesar de que nesse momento a gente está com o foco principal nas crianças, na relação pai-filho, nessa conexão. Foco só no trabalho. Ah, eu preciso trabalhar. Ai, o meu trabalho. Ai, eu fico aqui com vocês, eu tô perdendo tempo de trabalho. Eu poderia estar fazendo tal coisa. Ou eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer a comida. Dedica um pouquinho de tempo. Eu tenho aqui para você 10 minutos de dedicação exclusiva. Conta para mim como é que foi seu dia. A criança vai dizer o quê? Sim? Não. Talvez ela diga até bom. Mas bom como? O que aconteceu no seu dia que tornou o seu dia bom? E aí a gente vai compreender das crianças qual é a avaliação que elas têm do que seria um dia bom.
né? Eu tenho uma coisa no consultório que eu falo muito, principalmente com os adolescentes, né? Ah, como é que foi sua semana? Normal. E normal para quem sofre bullying é apanhar e ser xingado. Normal para você é o quê? Né? Normal para mim tem uma série de situações, mas para cada um de nós, normal quer dizer uma coisa. Normal quer dizer habitual, aconteceu como sempre acontece. Mas o que é normal para você? Porque pode ser bem diferente do que é normal para mim, né? Normal não é uma medida, então a gente precisa estimular também para que as crianças contem. E uma ótima, excelente, magnífica maneira de ensinar isso para as crianças é pelo exemplo. Filho, hoje eu quero compartilhar com você como é que foi o meu dia. Eu deixei você na escola e aí eu saí, encontrei com uma colega na rua, cheguei ao trabalho, conversei, dei bom dia pro porteiro, fui trabalhar, eu fiz hoje um relatório XY sobre não sei o que, ou atendi 4 pacientes e um desses pacientes estava muito triste porque ele brigou com a mamãe dele e a mamãe também ficou muito triste. Lembrei daquele dia que eu briguei com você. Olha o que a gente vai fazendo. A gente vai criando conexão, criando ramificação e criando modelo. Então, assim, se eu tô descrevendo como foi o meu dia, porque eu disse que eu queria partilhar o meu dia com a criança, quando eu chegar e partilha seu dia comigo, como é que foi seu dia? Ela vai saber que ela vai precisar contar aquilo que aconteceu. Ah, Priscila, mas às vezes meu filho não quer. Às vezes é todo dia? Porque se às vezes é às vezes, ok, a gente respeita. Ah, não, hoje eu não quero falar não, mãe, foi igual, foi tudo certo. Mas ontem ele contou, explicou, disse pra você direitinho o que aconteceu, te contou o que ele comeu, né, para as crianças que comem na escola. Ok, tem dia mesmo que a gente não tá muito afim de falar. E a gente também pode dar esse exemplo, um exemplo de respeito do limite do outro. Ai, filho, hoje mamãe tá estressada, cansada, não quero muito não contar como é que foi o meu dia. Vamos fazer outra coisa nesse tempinho que a gente tem junto? E aí você vai criando conexão, dando modelo de respeito, dando modelo de atenção, tudo isso. Então, o que ajuda? Olho no olho, uma escuta atenta, interação, uma boa pergunta, bons exemplos e respeito. Sempre ajuda a gente ter uma conexão melhor com os nossos filhos. E aí, nesse dia, eu também apresentei um instrumento que eu criei a partir das vivências de consultório, das coisas que eu tinha pretensão de fazer com os meus próprios filhos. Então, eu criei um baralho com perguntas bacanas para tirar a gente dessa situação da normose lá das crianças, da monossilábico sim ou não, bom, ruim, mais ou menos, para a gente sair um pouco dessa situação e conseguir ali ter um norteador de diálogo com as crianças, que pode ser usado como um jogo, como uma brincadeira, cada um responde todo mundo responde a mesma pergunta, cada um responde uma pergunta, ou tira-se uma pergunta para ser um iniciador de conversa na família, enfim. É para ser usado da maneira como vocês acharem melhor. O instrumento foi criado para minha utilização, mas eu disponibilizei. Então tem lá um post no dia 28 de agosto sobre o baralho, mas ainda assim, se estiver vendo o vídeo aqui, tiver interesse, coloca um eu quero aí, manda uma mensagem no WhatsApp, no direct, que tá lá no link da bio do Instagram. Fica à vontade que eu disponibilizo aí o material para vocês. O objetivo é que ele seja mesmo difundido e que todo mundo use da melhor maneira, na sala de espera, no restaurante, onde quiser, mas que tenham mais conexão. E aí, como eu falei, que o retorno ali do ponto teórico para mim mais importante dessa live é a escuta atenta. Para mim esse é o alvo principal, o foco é a gente conseguir ter tempo para demonstrar interesse genuíno. Ah, Priscila, mas eu nunca tenho tempo de ficar ali disponível com o meu filho. Gente, se durante o jantar você estiver escutando atentamente o que ele está dizendo e interagindo, é mesmo, filho? Me conta mais sobre isso, mas como é que foi que a sua professora falou com você? Conta direitinho para mim, como foi que ela disse? Ela falou alto, falou baixo? Ela falou alguma coisa que você não gostou? O que você mais gostou no seu dia, apesar dessa situação difícil? Ou seja, você encaminha a criança para dizer que além daquela situação difícil, ela pode pensar nas coisas que foram bacanas do dia dela.
Enfim, esse para mim é o principal, né? Essa escuta atenta é uma das melhores formas da gente demonstrar interesse genuíno pelo que a nossa criança está trazendo. Seja uma emoção, seja uma história, seja uma fofoca, que aí a gente também tem como orientar o não julgamento, a pensar pela perspectiva do outro, empatia, enfim. E como eu prometi que todo final de Melhores Momentos ia ter uma tarefinha, alguma coisa de autoconhecimento para a gente trabalhar essa reprogramação que a gente precisa fazer para ser melhor pai, mãe e educador dos nossos filhos e das crianças que convivem com a gente. Quem é o meu filho para mim? Faz essa atividade. Pega um papelzinho, uma caneta, escreve no bloco de notas do celular, mas faça a atividade. Quem é o meu filho para mim? Qual é o que ele representa para mim? Não é expectativa, eu quero que, não. O que ele representa? Como eu enxergo o futuro do meu filho? Eu olho para ele hoje, ele representa tudo isso, e como é que eu enxergo o futuro dele? E como as outras pessoas veem o seu filho? Ah, Priscila, mas eu não me importo muito com a opinião dos outros, mas não é isso que eu quero que você avalie. Eu quero saber que é que o comportamento do seu filho causa nas outras pessoas. Então, observa isso. Não é para você dizer assim, eu não tô nem aí que as pessoas acham meu filho agitado, mas o comportamento de agitação do seu filho causa uma emoção, uma reação nas outras pessoas, que é algo que a gente precisa estar atento e olhar com olhos críticos, não de meu filho precisa se adequar, precisa fazer aquilo que as outras pessoas querem, não isso, mas que esses comportamentos geram reações que voltam para ele. As consequências que as outras pessoas aplicam voltam para ele. Então, às vezes, é o momento da gente olhar com mais carinho. Não tô falando de preconceito, não tô falando de dar ouvido para a opinião alheia, não é bem isso. É olhar para aquela situação e entender que aquilo que o outro sente, ele vai devolver. E pode ser que o comportamento, a forma de funcionar dos nossos filhos esteja assim, rebatendo nas pessoas ou causando coisas que não são legais, que às vezes causam em nós também, e a gente precisa observar para tentar trabalhar a regulação emocional e regulação comportamental dessa criança para que ela consiga conviver bem no grupo, consiga conviver bem em sociedade, que não é atender à expectativa do outro, mas é até que ponto que o meu comportamento avança o espaço do outro, desrespeita ou faz coisas que não são legais. Beleza? Façam essa tarefa. Se quiserem dividir comigo no privado, podem me mandar mensagem no WhatsApp ou no direct. E se quiserem dividir aqui com todo mundo, porque é o que eu falo, a experiência de vocês me ajuda a crescer enquanto profissional. Aquilo que eu explico para vocês, primeiro entra aqui pelos meus ouvidos, porque eu também estou nessa fase de reprogramação, de mudança, desejosa de ter um futuro melhor para os meus filhos, e para que os meus filhos tenham um bom futuro, todas as outras crianças hoje também precisam estar acolhidas para que sejam felizes, para que lá na frente consigam juntas mover a nossa sociedade. Então, se eu quero isso para os meus filhos, eu quero para os seus também. Eu quero para todas as crianças, e eu quero que todos os pais tenham momentos felizes juntos dos seus filhos, ok? Gente, um grande prazer estar aqui. Então, mais um videozinho aqui no YouTube. Se gostou, dá um like pra mim, se inscreve no canal, manda pros seus amigos. É assim que as redes sociais sabem que o conteúdo que eu tô trazendo pra vocês é interessante, é relevante, é do interesse. Então, é assim que funciona. A gente precisa fazer essas coisas e eu dependo de vocês para que isso daqui realmente se torne uma grande fogueira e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Grande abraço e até a próxima!